Olá, boa noite. 3 atacantes roubaram a cena nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Né? À tarde, o William, do Corinthians, o Hulk, do Atlético, e à noite, o Caleri, do São Paulo. Nas vitórias de seus times, eles foram peças fundamentais. No jogo que terminou agora, o São Paulo teve o melhor resultado de todos, dos 9 jogos já disputados pela rodada, que se fecha nesta segunda-feira com Juventude e Bragantino às 20 horas. Um dos 9 jogos realizados, o São Paulo é o destaque maior porque venceu pelo placar mais elástico e arranca na liderança. Ele que foi o último time a vencer no campeonato do ano passado, só foi conquistar uma vitória na 10ª rodada em cima do Internacional. Agora ele é o primeiro a fazer 4 gols, ganhou por 4-0 e não foi de qualquer adversário não, foi do Atlético Paranaense, em noite de furacão do Caleri. No Morumbi, a torcida do São Paulo ficou satisfeita com a grande apresentação do seu time, massacrou o Furacão. O Atlético Paranaense está com um time muito fraco, muito disperso, desde o ano passado, não é de hoje. Esse time conseguiu um milagre dia final da Copa do Brasil, foi estraçalhado pelo Atlético Mineiro na final, disputou a Recopa Sul-Americana este ano contra o Palmeiras e foi massacrado também, arrancou mal na Libertadores empatando com um fraquíssimo Caracas por 0-0 na capital venezuelana. Então o Atlético está num momento muito ruim. O senhor Roberto Valentim tem que justificar ali na frente do time. Não está jogando nada pela fama que o Furacão adquiriu nos últimos anos, merecidamente. O São Paulo atropelou e o Caleri foi o grande nome da noite, com 3 gols, já é larga na artilharia do campeonato. Aos 19 minutos de jogo, 1-0, o Caleri, numa bola de sobra, o Kelvin, a bola bateu na perna do Kelvin, sobrou para o Caleri, ele fez. Aos 6 minutos do segundo, o Caleri 2-0, né? E aos 24, um golaço, um belo remate na sobra na área, 3-0. E aos 28, o Luciano, que tinha entrado pouco antes, fez 4-0 o São Paulo, que arranca muito bem no Campeonato Brasileiro, dá um alento à sua torcida. Depois de ter perdido o Campeonato Paulista com goleada por 4-0 para o Palmeiras, agora ele faz um 4-0 no Atlético e arranca de forma aliviada no Campeonato Brasileiro aí, né? E se o Caleri brilhou à noite, em noite de furacão, quem brilhou à tarde foi o incrível Hulk, né? O Hulk já chegou a 38 gols no novo Mineirão, ele que é o maior artilheiro dessa versão nova do estádio, né? Reinaugurada para a Copa de 2014, o estádio reinaugurado em 2013, tem 9 anos. Né? O Hulk fez os 2 gols da vitória sobre o Internacional por 2-0. Né? O Internacional muito fraquinho também, hein? É um time que vai ter muito problema nesse Campeonato Brasileiro aí. Vai brigar mais para baixo lá. A briga dele não é em cima, não. Né? E talvez nem para Libertadores. É um time muito fraquinho também. Né? O Atlético, o Turco Mohamed poupou vários titulares, escalou mais ou menos 4 ou 5 jogadores que não vinham jogando, e mesmo assim o time foi absoluto. E ele escalou 4 atacantes. 4 atacantes. Né? O Ademir na direita, o Sacha e o Hulk se revezando no meio ali, quem volta, quem ia e tal, e o Keno na esquerda. E mesmo assim, o meio de campo não ficou despovoado não, porque esses jogadores à frente recuavam e ajudavam. Né? Então o time só o Otávio e o Alan ali na volância, né? Na frente da zaga, o Otávio e o Alan, e o time se movimentando bastante. Aos 7 minutos o Sacha cabeceou, o goleiro o Bento pegou. Aos 8 minutos o Ademir acertou o travessão e aos 9 o Hulk fez 1-0. Na sobra na área, ele limpou um zagueiro com categoria e tocou. Ele limpou com o pé e tocou com o outro. 1-0, o incrível Hulk. O Galo já disse o que veio logo no começo do jogo, para deixar claro que ali era dele, o terreno era dele. E o Atlético foi um time econômico. Ele não está jogando com aquela volúpia do ano passado ainda. Mas ele está jogando o suficiente para bater seus adversários. Ele vai com 9 vitórias consecutivas. Ele ganhou o Campeonato Mineiro assim, mordendo na hora que precisava. Estreou na Libertadores assim, ganhando, né? Fora de casa, do Tolima, também mordendo na hora que precisava. Então o adversário começa a incomodar, incomoda um pouquinho, o Everson está lá, tem um certo trabalho e tal, o adversário até pode conseguir um gol ou não, corre um certo risco o Galo, mas vai lá e morde. Na hora que precisar, ele vai lá e morde e crava. E está acontecendo isso de novo. Né? O Inter não conseguiu equilibrar o jogo, o Atlético foi tocando ali, cozinhando o Galo, né? Literalmente, foi tocando, ajeitando, né? O Inter cresceu um pouquinho no segundo tempo com as modificações. Aos 31, na sua boa jogada, uma arrancada do Tyson pela meio em contra-ataque, você viu o Edenilson que ele limpou um zagueiro, chutou na saída do Everson, ele tocou, a bola bateu na trave. Né? Foi o grande lance do Inter no jogo inteiro. Né? Mas o Atlético teve mais chance para fazer. O Daniel fez algumas boas defesas lá. E aos 47, no contra-ataque, o Hulk recebeu na área, driblou um zagueiro, né? Driblou um zagueiro,
Na saída do goleiro deu aquele totozinho bonitinho, a la Reinaldo, né? 2-0 o Hulk, ou 2-0 o Galo, né? Que já arranca aí em busca do bi. É ao contrário do que muitos dizem, que o Palmeiras é o time a ser batido, eu acho que é o Galo. No Campeonato Brasileiro mata-mata, o Palmeiras não tem justificado essa fama toda nos mata-matas de brasileiro, embora tenha ganhado 2016, 2018, mas desde que o português assumiu o Abel Ferreira, ele tem brilhado nos mata-matas. No ponto corrido, não, eu quero me referir aos pontos corridos. No ponto corrido, o Palmeiras não tem brilhado. Por isso que eu acho que o Galo é o time a ser batido, não o Palmeiras. Né? Outro time que largou muito bem também foi o Corinthians, jogando no Nilton Santos contra o Botafogo animado pela nova era aí de clube empresa, tudo. Mas o Corinthians sobrou um primeiro tempo extraordinário, muito bom, e em especial o William. Esse jogador finalmente entrou em forma e mostrou que no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, a exemplo do Hulk, ele que não tem mais campo, mais espaço no alto nível da Europa, assim como o Hulk, no Brasil ele sobra, na América do Sul também. Fez um partidaço no primeiro tempo, ele seguido de perto pelo Paulinho. Aos 16 minutos, uma jogadaça do Willian pela esquerda, Paulinho 1-0. Aos 26, o Mantuan fez 2-0 numa troca de passe de cabeça na área, né? O Roger Guedes ajeitou, o Mantuan fez 1-0, o gol 2-0, o lance foi anulado em princípio pelo Wilton Pereira Sampaio, mas ele foi ao VAR e verificou-se que não havia nenhum impedimento na jogada, todo mundo que tocou na bola estava em condição legal, o Mantuan, o gol foi validado, 2-0 Corinthians. E aos 43, outra jogada espetacular do Willian pela esquerda, Lucas Piton fez 3-0, o jogo estava liquidado. O Paulinho saiu sentindo desconforto muscular, o Willian depois no segundo tempo também, e aos 19 minutos do segundo tempo, o Botafogo tinha melhorado um pouquinho, um pênalti do Rony no Matheus Nascimento, que entrou no intervalo, o garoto do Botafogo. O Diego Gonçalves parou aí que fez o gol do título da Série B, né, do Botafogo, cobrou, fez o primeiro gol do seu time no Campeonato Brasileiro, 3-1 Corinthians, a vitória belíssima, arrancou muito bem também o Coringão, né? São Paulo, Atlético e Corinthians foram os destaques dessa rodada, mas outro destaque também, na manhã do domingo, foi o Coritiba, que de volta à Série A, assim como o Goiás, meteu 3-0 no time do Planalto, 3-0, um gol aos 10 minutos de gol do Aleph Manga, que no ano passado subiu com o Goiás, né? E agora está no Coritiba e foi campeão paranaense, fazendo os gols da semifinal, que eliminou o Atlético, né? Foi um dos heróis do título paranaense. Aleph Manga fez 1-0. A 1 minuto do segundo tempo, Léo Gamalho, sempre ele, 2-0. E aos 45, num dos últimos lances, o André, aquele volante que era do Vasco, 3-0, uma vitória categórica do Coxa, que também larga muito bem nesse brasileiro aí. Outro que largou com um pé direito foi o Cuiabá. Um gol do Everton. Lembra aquele Everton? Que foi do Flamengo, do São Paulo, do Grêmio, está no Cuiabá. Ele decretou a vitória do time do Centro-Oeste sobre o Fortaleza no Castelão, por 1-0, no primeiro tempo, aos 8 minutos de jogo. O Fortaleza não conseguiu empatar, né, e o Cuiabá largou muito bem também, né, em sua segunda temporada na Série A. Ele já tinha largado bem na Sul-Americana, com a vitória do meio da semana, e está numa fase boa o Cuiabá, que foi campeão do estadual, né? E terminou também agora, juntamente com o jogo do São Paulo, na ressacada Avaí 1, América 0. O Avaí vai brigar para tentar escapar. E eu acho que o América, ao contrário do ano passado, também vai. Esse América, esse ano, não justificou ainda a boa campanha do ano passado. Ele passou por 2 pré-fases de Libertadores nos pênaltis, não fazendo nenhum gol em casa, e conseguindo segurar o resultado fora e levando para pênalti, e ganhou as 2, mas estreou mal, perdendo em casa, né? Perdendo em casa do Del Valle, Independente Del Valle, e largou mal também. E o Avaí custou um pouquinho, foi beneficiado, é verdade, pela expulsão do Maicon, né? O lateral esquerdo do Marlon, lateral esquerdo do América, aos 43 do primeiro tempo. O Marlon, um lance que ele acertou o adversário, né, o Morato, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira foi ao VAR e voltou e expulsou o jogador do América. Já volta para o segundo tempo com a menos, o Avaí foi para cima e aos 6 minutos fez o seu gol com o volante Ranielli, né? E aos 50 minutos do segundo tempo, o Mateuzinho do América, que tinha entrado não muito tempo antes, um lance semelhante, atingiu um adversário, o Luiz Flávio foi ao VAR e voltou vermelho para o Mateuzinho. O Coelho larga com 2 expulsões. Cartão é critério de desempate. O América já larga bem na lanterna nesse aspecto aí. 2 expulsões num jogo só é muito. O torcedor do América vai ficar preocupado aí, né? A rodada tinha começado no sábado com Atlético Goianiense 1, Flamengo 1, Fluminense 0, Santos 0 e Palmeiras 2, Ceará 3. Bom, vamos ver agora
o jogo entre Juventude e Bragantino. Para encerrar a rodada, que por enquanto é do Caleri, é do Hulk e é do William. Terá mais algum grande nome aí? O Arthur, quem sabe? Vamos ver. É isso aí, meus amigos. Até a próxima.